Eu queria primeiro cumprimentar aqui todos os empresários e as empresárias, quebrando um pouco o protocolo. Queria, então, cumprimentar o meu querido presidente Lula, o Orlando Pessutti, que é um dos responsáveis pela construção de uma unidade sólida aqui no Paraná e que eu acredito que vai sustentar a continuidade, o aprofundamento e o avanço de um projeto de desenvolvimento que está em curso aqui e no Brasil. Queria também cumprimentar o nosso anfitrião, né? O primeiro, Rodrigo Rocha Loures, e já aproveito e cumprimento o segundo também. O segundo, Rodrigo Rocha Loures. E veja, Rodrigo, que eu estou só quebrando o protocolo, porque eu devia cumprimentar primeiro o nosso candidato a governador, o Osmar Dias, e a nossa querida Gleice e o nosso querido Roberto Requião, ex-governador aqui. Eu acredito que nós estamos hoje aqui, e aí eu queria falar claramente com vocês, para discutir o futuro. E para discutir o futuro, a gente tem que saber em que ponto do presente nós estamos. E esse eu acho um momento muito especial para o país. Primeiro, porque vocês, mais do que ninguém, sabem quantas vezes esse país achou que tinha chegado a hora da virada, a hora em que o país ia deixar de ser uma promessa e virar uma realidade presente na vida de todos os brasileiros. Vocês sabem perfeitamente quantas vezes, inclusive, nós chegamos a acreditar que tinha acontecido para imediatamente sermos interrompidos por uma queda muito grande na produção, no consumo e uma crise se alastrar pela economia e a sociedade. Eu tenho certeza que nós vivemos um momento especial, porque aquilo que nós esperávamos durante muitos anos chegou e tem provas concretas e reais de que veio de forma estável e sistemática. E isso nós devemos a uma pessoa, nós devemos, obviamente, a uma equipe, mas uma equipe sem líder não é uma equipe, os senhores sabem disso. Nós devemos, do ponto de vista do Brasil, ao presidente Lula, que conduziu o país por uma era de prosperidade. Nós saímos de um momento em que o Brasil vivia sistematicamente estagnado, com taxas de crescimento em torno de 0,5% a 1%, quando chegávamos a 3%, era uma festa, e hoje temos uma discussão na pauta que se crescemos 5,5%, 6,5%, 7% ou 7,5%. Hoje, nós mudamos o patamar das possibilidades do Brasil, das oportunidades do Brasil. E não foi só a mudança de um período de estagnação para um período de crescimento. Foi a implantação de um outro modelo de crescimento, que se mostrou sustentável porque foi um crescimento que teve como grande condutor o mercado interno, sem desprezar toda a política de exportação que um país competitivo deve ter. E isso estendido para todos os segmentos, para o segmento industrial, para o agronegócio, para o setor de serviços, enfim, também para as diferentes esferas da produção, mas também da sociedade. Nós tivemos, eu acho, um eixo central. Esse país tem de crescer
por 190 milhões de brasileiros. Chega daquela época em que, como a gente lembra bem, o mercado consumidor brasileiro era aquele das altas rendas que comprava bens duráveis. E isso nos levou a crescer para 1/3 da população nos anos de maior crescimento desse país, dos anos 70 até o início dos 80. O que eu acho que há de modificação fundamental no Brasil, e que eu tenho certeza que os senhores constatam, é que nós crescemos dessa vez incorporando milhões de pessoas, e muito bem aqui mostrou Osmar Dias. Mas mais do que isso, houve uma preocupação para além de moral e ética com a inclusão de milhões de brasileiros. Houve uma percepção clara de crescer com justiça era também crescer de forma estável. Isso nós modificamos completamente o receituário até então vigente no Brasil, que dizia, por exemplo, que era impossível crescer e distribuir renda. E isso não aconteceu só no passado, é recente. Também nós percebemos que era importante fazer isso com estabilidade. Percebemos e aplicamos isso de uma forma que eu quero deixar registrado aqui, que foi talvez, sob a liderança do presidente Lula, a primeira vez que de fato o Brasil cresceu, controlou em todos os anos a inflação, além de controlar a inflação em todos os seus anos, reduziu sistematicamente o endividamento público e, do ponto de vista internacional, garantiu ao país sua soberania ao acumular 255 bilhões de dólares de reserva e, hoje, ser credor externo, ser credor líquido, porque a dívida privada e a dívida pública brasileira são bem menores que as reservas brasileiras. Então, somos, sem sombra de dúvida, credores líquidos. Então, essa situação, estimulada por uma inclusão sistemática da população, e fazia anos que o Brasil não tinha mobilidade social. Nós paramos de ter mobilidade social, principalmente do ponto de vista da elevação dos miseráveis a níveis superiores de renda, na verdade, no final dos anos 60. Porque nos anos 70 houve uma brutal concentração de renda no Brasil. Então, pela primeira vez, nós voltamos a distribuir renda. É essa situação que eu acredito que é a base do qual nós partimos para olhar o futuro. Porque é essa situação interna do Brasil, conjugada com uma presença e uma afirmação do Brasil, um relacionamento absolutamente diversificado com a América Latina, com a África, com a Ásia, mantendo o nosso relacionamento com os Estados Unidos e com a Europa, que também explica o nosso posicionamento internacional. Agora, o respeito que o Brasil inspira decorre também do fato da percepção de que nós não deixamos o nosso povo marginalizado, não deixamos esse país ser conhecido como o país da maior desigualdade de renda. Todo este ambiente, ele tem por base a certeza que nós ainda temos muitos desafios. A diferença é que nós criamos um alicerce muito forte, a partir do qual nós podemos erigir uma nova sociedade que começou a ser construída durante os 8 anos do presidente Lula. E os passos foram muito grandes. Primeiro, eu queria destacar, porque aqui foi falado em inovação,
uma das questões fundamentais para o país que nós queremos, que é a educação de qualidade. Não haverá inovação se nós, obviamente, não formarmos matemáticos, físicos, engenheiros, biólogos e químicos. Não haverá inovação se nós não formarmos essas profissões com qualidade. Para isso, é preciso que os nossos jovens e as nossas crianças saibam ler um texto e interpretar, e saibam matemática. E daí decorre que nós precisamos que isso seja feito massivamente, porque, caso contrário, em todo o processo de inovação tem que se localizar talentos. E você precisa de uma massa maior. Quanto maior a massa de talentos disponíveis, ou de possibilidades disponíveis, maiores talentos se formam. Isso em todo o mundo.